Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para fazer os nossos comentários breves, pequenos relatos sobre o Evangelho. E hoje nós vamos estudar o capítulo 15, itens 1, 2 e 3, que o capítulo 15 fala da fora da caridade não há salvação. E vamos estudar a parábola do bom samaritano. Mas antes da gente começar esse estudo, nós vamos pedir para que, se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e aproveite para assistir os outros estudos que estão sendo feitos, sobretudo com muito carinho. Todos nós estamos num esforço muito grande de realizar esses estudos e pedimos para que vocês nos prestigiem lá e curtam os vídeos do canal. Bom, antes da gente começar a adentrar no estudo mesmo, vamos fazer uma prece breve, porque quando a gente ora, né, a gente eleva o padrão e chama para pertinho de nós o nosso anjo da guarda, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos, pensar em Jesus, pensar nesses guias da humanidade, pensar nos nossos espíritos amigos e queridos como Clarencio e pedir que esse estudo transcorra com muita tranquilidade e que chegue em nossos corações com muita propriedade, para que a gente possa aproveitar o que for de melhor, que assim possa ser. Bom, nós hoje vamos estudar os itens 1, 2 e 3, eles são bem extensos. Por isso que eu peço que vocês, para que possam fazer, né, um estudo com maior profundidade, façam uma leitura desses itens em casa, porque é muito importante cada palavrinha que Kardec acaba escolhendo para fazer esse tipo de estudo, porque esse tema, na verdade, a caridade, ele já é abordado em outros momentos do Evangelho, inclusive lá no capítulo 13, item 3, Kardec traz a diferença entre caridade moral, caridade material, e é um assunto que é muito corrente dentro do estudo do Evangelho. Mas ele escolhe, né, esse título, Fora da Caridade não há salvação, numa contraposição direta a uma máxima que existia, né, fora da igreja não há salvação, e aí ele vem ressignificar essa ideia salvacionista, né, do juízo final, para onde nós vamos depois da morte, etc. Então ele vai ressignificar essa ideia de como nós estaremos depois que partirmos dessa encarnação, e o que vai medir, né, a nossa qualidade vai ser exatamente todo o bem que a gente faz ou deixou de fazer. Bom, e aí ele escolhe uma parábola muito interessante, que é a parábola do bom samaritano. Lá na introdução, no item 3, ele também faz uma conceituação básica para a gente entender quem eram os samaritanos na época de Jesus. Ele vai trazer quem eram esses samaritanos, quem eram essas pessoas, né? Mais ou menos era como dizer assim, são os cariocas, são os paulistas, né? São os nordestinos, enfim, as pessoas eram qualificadas a partir da tribo que elas pertenciam, né? E os samaritanos, lá no item 3 da introdução, a gente vai ver que eles não eram pessoas assim muito queridas dentro do judaísmo, porque eles tinham uma forma diferente de pensar e por isso eles sofriam muito preconceito, né? E é muito interessante como é que a gente pode trazer isso para os dias de hoje, porque um dos temas hoje aí da nossa atualidade é preconceito, racismo. Então, como é que a gente ainda se limita, né, a essas ideias pré-concebidas relacionadas à data de nascimento, lugar, cor da pele, quando a gente vai saber que nós somos espíritos imortais. Então a gente teve um início, nós não vamos ter um fim, e nós podemos envergar vários corpos. Então, se por exemplo eu tenho preconceito de alguém
que nasceu, por exemplo, em São Paulo, eu posso nascer em São Paulo na próxima encarnação. E aí o meu preconceito vai todo por terra. Se eu tenho preconceito com alguém que nasceu numa cor negra, eu vou nascer numa cor preta na próxima encarnação. E assim, essa roda vai se repetindo até que a gente perca todos esses preconceitos bobos, né, imaturos, que são muito próprios ainda do nosso nível de evolução ainda um pouquinho atrasado. E os samaritanos, eles tinham sim esse grande preconceito sobre quem eles eram. E aí, tenho lá o item 1, mas eu vou focar um pouquinho no item 2. Chega um doutor da lei para Jesus. Então, quem era o doutor da lei? Não era qualquer pessoa. O doutor da lei era aquele judeu que estudava para isso. É como se hoje fossem os padres, como se fossem pastores, ou esses palestrantes, né, muito festejados aí no meio espírita. Então, era um doutor da lei, então era uma pessoa que conhecia as escrituras. E ele pergunta para Jesus, né, para o tentar. Então, olha também uma outra característica do diálogo. Jesus foi muitas vezes testado, para saber se ele ia contradizer o que estava escrito na lei mosaica. Então, esse doutor da lei faz uma pergunta para testar Jesus. Ele pergunta assim: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E aí Jesus responde: o que está escrito na lei? O que tu lês? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e o vosso próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Mas esse homem, querendo fazer parecer que era justo, ainda naquele teste, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, respondeu. Aí ele começa a falar a parábola do bom samaritano. Mas vamos prestar atenção aqui numa característica muito própria de Jesus. Jesus nunca dava a resposta direta, desculpe. Ele nunca dava a resposta direta. Ele sempre dava a resposta correta, claro. Mas ele fazia com que as pessoas prestassem atenção no que elas estavam perguntando, analisassem a pergunta delas e pensassem sobre aquilo. Então, quando ele fala assim: o que está escrito na lei? O que tu lês? Então, ele vai querer primeiro saber a partir de qual princípio aquela pessoa está pensando. E é claro que ele sabia que era uma pergunta capciosa, né? Que era uma pergunta para que ele fosse testado, né? E sofresse uma exposição pública ali. E aí ele fala, né? Não satisfeito, esse doutor da lei pergunta: e quem é meu próximo? Porque essa questão, né, de filiação, de onde você veio, de quem você nasceu, qual é a importância que você tem na vida, né, qual as suas origens, isso era uma coisa assim muito mais arraigada do que a gente tem hoje. Se hoje já é ruim, né, vocês imaginem há 2000 anos atrás. Então era um negócio assim muito, muito característico daquela sociedade. E aí Jesus traz a parábola do samaritano, que é uma historinha, né? Porque o samaritano, para os judeus, ele era o menos querido. Ele era aquele povo assim que ninguém queria chegar muito perto, né? E olha só como que ele traz essa história. E é interessante, né, que ele vai contar a história porque era a partir das histórias que as pessoas entendiam, né? A partir de uma cena do cotidiano, da vida real, que as pessoas entendiam. Até um doutor da lei. Aí ele fala assim, ó: um homem descia de Jerusalém para Jericó.
caiu nas mãos de ladrões que os despojaram, encheram-o de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Então, era como se a gente tivesse aqui nos dias de hoje. Então, uma pessoa, né, desceu a estrada lá de Petrópolis para o Rio de Janeiro e caiu nas mãos de ladrão, que levaram todos os bens dela, bateram nessa pessoa e deixaram ela ali quase morta. Bom, o que aconteceu? Passou uma pessoa que era um sacerdote. Então, o sacerdote desceu pelo mesmo caminho, mas quando viu o homem ferido, passou bem longe. Então, o sacerdote, uma pessoa que a gente, a princípio, iria, né, esperar que desse o acolhimento, que a gente procuraria imediatamente, ela passa bem longe, ó, esse problema não é meu. Um levita, que também era um outro povo característico por ter respeitabilidade, era uma pessoa estudiosa das leis, era uma pessoa muito considerada na sociedade, fingiu que não viu, continuou andando, agiu com indiferença. Um samaritano, que era aquele excluído, que vinha em viagem, chegou ao lugar onde estava esse homem e, tendo visto, sentiu compaixão. Então ele foi lá, meu Deus, essa pessoa está aqui ferida, semi-morta, o que eu posso fazer? Sentiu compaixão por ela. Aproximou-se, tratou as feridas com azeite e vinho e enfaixou. E ele poderia ter ficado ali. Ele foi lá, deu vinho, passou o azeite na ferida, que era como se tratava antigamente, e enfaixou aquilo ali. E ele poderia ter feito só isso, que já era de grande valia, mas ele não fez só isso. Ele foi, colocou esse homem sobre o cavalo dele. Então ele desceu do cavalo. Naquela época a gente não tinha estrada pavimentada como a gente tem hoje, então era um trajeto tortuoso. Então ele vai lá, desce do conforto do cavalo, coloca o ferido, leva até uma hospedaria e toma conta dele. No dia seguinte, ele pega 2 denários, que era uma importância boa, né? Entrega ao dono da hospedaria e diz: cuida bem desse homem, e tudo que gastares a mais eu te restituirei quando voltar. Então ele não apenas prestou os primeiros socorros, ele tratou com a maior deferência aquele ferido lá. Ainda disse que iria pagar as despesas do hospital, da hospedaria, que se a gente transportasse para hoje, seria a pessoa que a gente colocasse no nosso carro, por exemplo, levasse para o hospital, pedisse para tomar conta, a gente pagaria as despesas do hospital e o que ultrapassasse lá a gente ainda pagaria mais. Bom, aí Jesus, na característica dele de fazer os outros pensar, ele pergunta: qual desses 3 te parece o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante? Então era uma pergunta que Jesus também já sabia que o doutor da lei saberia responder. E aí o doutor responde: aquele que foi misericordioso com ele. Jesus então falou: vai e faze o mesmo. Então aqui nessa historinha, Jesus coloca as pessoas para pensar, coloca um doutor da lei para pensar e traz o sentido da caridade e da misericórdia, né? Fazendo isso, voltando na pergunta lá inicial, que ele faz lá para Jesus, né? Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna, né? Todos nós não pensamos nisso, né? O que é essa vida eterna? É a vida do Espírito. Todos nós somos espíritos. Nós estamos aqui encarnados nesse corpinho de passagem. Nós recebemos uma carga no início de vital, né? E aí a gente vai vivendo aquilo ali. Quando chega o final dessa carga, a gente retorna para a nossa vida espiritual, que é a verdadeira vida, né? Agora, o que a gente faz entre o início e o fim vai depender da gente. E principalmente a qualidade dessa vida pós a vida também vai depender dos nossos atos. É isso que esse capítulo que Kardec traz, fora da caridade não há salvação, é nesse sentido.
Porque a gente já sabe, através da doutrina espírita, que, na verdade, ninguém vai ficar no inferno, não existe inferno, a não ser aquele inferno consciencial nosso, ou seja, nossos próprios demônios, né? Quando a gente comete um ato que a gente sabe que é errado, e a gente fica com aquela consciência pesada, remoendo aquela situação para lá e para cá, a gente está ali vivendo uma situação infernal. Mas não existe um lugar, né? Daí eu já faço o convite para as pessoas assistirem lá no canal as palestras do livro Céu e Inferno, que elas são publicadas todas as segundas-feiras, às 20 horas. Então lá conta um pouquinho dos casos, né, dos espíritos que desencarnaram e como eles se encontraram na vida espiritual. Vale muito a pena dar uma conferida lá nessa playlist do livro Céu e Inferno. Mas voltando para cá, a gente já sabe que o inferno não existe e que a gente vai voltar e reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para a gente atingir a nossa plenitude, a nossa felicidade plena. E a cada vez que a gente encarna, a gente aprende um pouquinho. Mas quando a gente aprende, né, essa virtude, que é a virtude da caridade, a gente dá um salto, a gente dá um avanço nesse processo de evolução da gente. E olha que interessante, Kardec vai trazer no item 3. Ele começa assim, ó, o item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Então, olha que importante isso, gente. Olha a palavra que Kardec escolhe. Toda. O que é o todo? Tudo aquilo que engloba aquela circunstância, né? Então, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, tudo que Jesus falou, no fundo, no final das contas, vai tratar de caridade e de humildade, né? E ele fala assim, ó, em todos os seus ensinamentos, ele coloca essas virtudes como sendo o caminho da eterna felicidade. Ou seja, o que a gente precisa para ser feliz? Mas ser feliz verdadeiramente, né? Porque existe aquela felicidade transitória, passageira, que não é duradoura, né? E existe aquela felicidade plena, aquela que você sempre vai ter. Aquela felicidade que você tem, aquelas alegrias pontuais, normalmente elas estão ancoradas em circunstâncias que vão passar, né? Então, por exemplo, eu estive numa festa, confraternizei com os amigos, eu fiquei muito feliz ali, mas pode ser que depois que passe aquele momento você fique triste de novo, né? Mas quando você adquire a verdadeira felicidade, a felicidade do espírito, aquele sentimento de satisfação, ele é perene, ele não acaba. Então, Jesus vai nos ensinar o que nós precisamos fazer para alcançar essa felicidade. E aí, ele traz aqui nesse item 3 as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? São condutas da moral do Cristo que nos orientam para chegar a essa verdadeira felicidade. Então ele diz assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então o que é a humildade? É a gente sempre perceber que nós não somos o centro do universo. E ela vai fazer, essa virtude da humildade, ela vai fazer um contraponto direto com o orgulho, né? Quem que é a pessoa orgulhosa? É aquela que se acha, né, como dizem aí no cotidiano, o rei da carne seca, né? É aquela pessoa que acha que só o que ela faz é suficiente, que só o que ela faz é bom, né? Esse é o orgulhoso, eu tenho orgulho do que eu fiz. Mas a gente sabe que, como dizem, né, os antigos filósofos, né, quanto mais eu sei que nada sei. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você vê que você tem que aprender mais. Então, ninguém vai ter, nesse momento na Terra, o conhecimento pleno das coisas. A gente sempre tem coisas para aprender.
a nossa vida não se extingue sem que a gente tenha coisas para aprender, né? Nós temos um tempo de vida muito curto, na verdade, para aprender todas as coisas. E que consiste a felicidade dos espíritos? Uma das características da felicidade dos espíritos puros é justamente isso, conhecer todas as coisas, né? Como Jesus. Jesus, ele tinha o conhecimento pleno de todas as coisas. Por isso que ele dizia, eu e o Pai somos um. Então, quando ele se irmana com Deus, e ele diz, e aí tem muita gente que confunde, né? A figura de Jesus, achando que Jesus é Deus. Jesus não é Deus. Jesus é filho, e ele afirma isso várias vezes. E quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele está tão integrado com Deus que ele representa todos os pensamentos e sentimentos e virtudes e emoções e tudo de Deus. Por isso que ele diz, eu e o Pai somos um, né? Então, ele tem conhecimento pleno de todas as coisas. Então, a gente tem que reconhecer que a gente não sabe de nada praticamente, né? E a gente tem uma caminhada muito grande. Quando a gente descobre isso, a gente está a um passo da conquista dessa humildade, né? E é trabalho, gente, trabalho para mais de 1000 vidas aí para frente. Bom, aí ele continua, né? Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Olha, essa bem-aventurança nos dias de hoje, ela tá mais do que no top 5, né? Vamos dizer assim. Ela é aquela virtude que está sendo mais solicitada de nós nesse mundo de regeneração. Porque se a gente não tiver brandura, se a gente não tiver pacificação, como é que a gente vai exemplificar o Cristo, né? Tem uma passagem muito conhecida de Gandhi, que ele, no cárcere, né, ele está lá preso, e um soldado que tem um crucifixo, né, que tem uma cruz, bate nele várias vezes e ele não reage. Aí ele pergunta assim, quem te ensinou a ser assim tão covarde? Aí o Gandhi fala, esse que está aí no seu peito. E ele não era cristão, né? Ele era hindu. Então a gente vai vendo que a brandura e a pacificação, hoje em dia, é uma das bem-aventuranças mais importantes nesse momento da regeneração do planeta que a gente está entrando. Ele continua assim, ó. Bem-aventurados os que são misericordiosos, como o samaritano, né? Ele não se limitou a ter apenas compaixão, ele foi lá e agiu, ele fez acontecer, né? Ele continua, amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que desejais que os outros vos façam, amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação, julgai primeiro a vós, antes de julgar os outros. Ou seja, aqui ele resumiu tudo que a gente precisa fazer, né? Fácil, né? Mas a gente sabe que a gente está no caminho, a gente está no esforço. E ele continua assim, ó. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e do que ele mesmo deu exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Jesus, porém, faz mais do que recomendar a caridade. Ele a coloca claramente e em termos bem definidos, a condição da felicidade absoluta. Então, a condição da felicidade absoluta é a felicidade... A condição da felicidade futura é a prática da caridade, né? E no mundo que a gente vive, isso aí não é difícil de fazer. E aí a gente deixa já a dica para voltar lá no capítulo 13, item 3, para vocês fazerem a leitura lá do caridade material e a caridade moral. Então, por exemplo, lá já Kardec já traz para gente que a caridade moral é até mais importante do que a caridade material, né? Embora a caridade material seja, assim, de extrema necessidade. Nós, por exemplo, lá no Clarencio,
Já deixo aqui um agradecimento profundo para todas as pessoas que estão nos ajudando com o recolhimento das doações para as cestas básicas, que nós passamos de 20 cestas básicas, de distribuição de cestas básicas, para 80, né? E a necessidade só vem aumentando a cada mês que a gente faz essa entrega. Então, nesse momento, é muito importante a caridade material. E é isso, o que para mim não vai fazer falta, às vezes eu tô aqui, né, com 1 quilinho de arroz em casa, já dando bichinho, aí eu vou lá, deixo lá o quilinho de arroz, que não precisa nem ser no Clarence, pode ser em qualquer lugar. Esses dias eu vi aí pela Vila da Penha uma banca perto de um hortifruti, onde ele colocou lá uma banquinha, quem precisasse poderia pegar aquilo gratuitamente. E essa iniciativa está se espalhando em vários lugares. Então, às vezes você tem lá um alimento em casa que você sabe que você não vai fazer uso e tal, deixa lá na banquinha, né? Passa por algum lugar, você vai ver que a pessoa está precisando, você vai lá, faz a distribuição. Nesse momento a gente está com muita necessidade disso. Mas a gente, além dessa material, a gente tem a moral, que é aquela de escutar o outro, né? É aquela de calar quando o outro tá lá naquele desequilíbrio dele dentro de casa, né? Ou com o vizinho, ou enfim. São pequenos gestos, né? A caridade moral, ela tá no âmbito dos gestos. Então, isso é muito interessante da gente fazer. Inclusive, ele classifica lá, Kardec classifica que a caridade moral é muito mais importante, porque é o que a gente tem em nós mesmos, né? Bom, meus amigos, nós já estamos chegando no final da nossa troca de ideias aqui. Isso aqui é longe de ter a pretensão de ser uma palestra. Tem palestras maravilhosas aí na internet sobre esse assunto. Vale a pena, quem gostar do assunto, pesquisar mais um pouco sobre isso. Vocês vão ver palestras muito boas. Mas vale a leitura do Evangelho e, principalmente, né, pensar o que eu posso fazer de bem hoje. Então, eu posso ouvir alguém no telefone, eu posso postar uma palavra amiga na internet para as pessoas, eu posso fazer uma limpeza no meu armário para ver o que eu posso doar de roupa, de comida, de móveis e tantas coisas. Então, o que não falta é terreno para a gente trabalhar esse bem. Não falta mesmo, né? Basta a gente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. E se aproveitar de tudo isso que essa doutrina, né, tão querida a nós, nos mostra, para a gente, enfim, acertar o caminho, né? Acertar o passo, porque com certeza não é a primeira vez que a gente se encontra aí nessa terra de meu Deus, e a gente tem uma doutrina que é segura, né? E nos dá aí um bom direcionamento. Não que as outras religiões não deem, claro que dão também, mas essa daí eu particularmente gosto muito. E é que eu escolhi para minha vida. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Porque prece nunca é demais. Para a gente encerrar esse momento aqui, agradecendo muito a Deus, agradecendo aos nossos guias e protetores, agradecendo ao ministro Clarence, que nos proporciona esse momento de comunhão, né? E pedindo muita luz para o mundo, para os nossos governantes, pedindo pelas equipes médicas que estão aí trabalhando na luta, né, do Covid, e que nós tenhamos muita paz e muita tranquilidade dentro do nosso lar e no nosso mundo. Que assim possa ser, graças a Deus. Um beijo grande, muita saudade de todos e, se Deus quiser, em breve nos reencontraremos ao vivo, né? Que à noite a gente pode ir lá para o Clarence, é só pedir. Um beijo para todos.